vaga, já um caráter de promoção ali, né, na cobrança judicial. Então, na cobrança judicial, eu passei a fazer novamente essa função de suporte, de back-office do setor. Foi o tempo que foi a posição que eu passei mais tempo ali no banco. E me envolvi em diversos projetos, melhoria contínua, muitas coisas ali, desenvolvimento, implementação de sistemas. E foi uma experiência também muito bacana. E aí, em 2018, depois de um tempo lá, já no Banco John Deere, eu decidi, junto com meu marido, a gente tomou uma decisão, até um pouco um movimento meio brusco, digamos assim, mas a gente ainda era jovem, né? Ainda somos, né? Mas éramos mais jovens lá atrás. E a gente decidiu se mudar, a gente foi morar em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e a gente foi especificamente por uma razão pessoal. Então, a gente foi se dedicar a projetos voluntários, a gente tinha conhecidos lá que trabalhavam nesses projetos, e então a gente foi para lá para se dedicar para isso mesmo. A gente trabalhou lá em outras coisas, mas a intenção principal foi essa. E foi algo assim que, para nós, hoje, a gente olha e fala que foi essencial, foi um momento em que a gente cresceu muito como pessoa, né? A gente se desenvolveu muito pessoalmente, a gente se desafiou muito, a gente saiu da nossa zona de conforto, de fato. E para mim, pessoalmente, foi um momento determinante para minha carreira, para os meus objetivos profissionais, foi um momento determinante, né? Porque ali, naquele momento, eu pude perceber que eu estava seguindo ali né, sendo promovida, enfim, achando oportunidades e mudando de posições dentro da empresa, mas eu não sabia de fato o que eu queria para o meu futuro. Eu estava meio que deixando a onda me levar. Então, ali naquele momento de pausa, né, um momento mesmo de sair da zona de conforto, foi um momento em que a gente parou, eu principalmente parei e falei, o que eu quero, né? Então, comecei a me expor mais a conteúdos, né? Decidi começar uma pós-graduação em finanças, investimentos e banking, e comecei a me expor mais aos conteúdos de finanças, a mercado financeiro, comecei a mergulhar nisso. Fiz, né? Estudei e me dediquei para fazer a prova da certificação bancária, né? Certificação financeira ali do CPA 10, e tirei essa certificação lá em 2018. E comecei a mergulhar nisso. Então, eu falei, a hora que a gente retornar para Campinas, eu já sei exatamente o que eu quero em questão de emprego, em questão de vaga, né? O que eu vou procurar. Então, quando a gente retornou para Campinas, em 2020, eu tinha ali duas oportunidades na minha frente. Uma delas era muito relacionada ao que eu já fazia, né? A área de cobrança e tal. Mas a segunda era para a área de controladoria, então eu seria uma analista financeira. E eu falei, bom, eu já coloquei isso na minha cabeça, que eu quero seguir, eu quero me enveredar por esses caminhos das finanças, então eu vou escolher essa vaga. E aí eu entrei numa gestora de ativos do Banco BTG Pactual, a Enforce, e como analista financeiro na área de controladoria. E lá eu fazia a parte de contas a receber, análise de crédito. Já foi uma experiência muito bacana para eu, de fato, começar a mergulhar na prática nesse meio, né? E aí, ao longo do tempo, assim, o Nubank foi uma empresa que eu sempre admirei, que eu sempre acompanhei de perto. Então, apesar de estar trabalhando lá, eu deixava as vagas ali, o alerta de vagas no LinkedIn ligado. Então, surgiu uma vaga no Nubank com os requisitos muito, muito parecidos ali com o que eu já tinha feito, com o background que eu já tinha. Então, eu decidi concorrer. Falei, custa nada, né? Sei que a concorrência é enorme, mas eu preciso tentar. E eu participei do processo, fui conseguindo passar as etapas. Na época, 2020, né, com a pandemia, eles deram uma congelada nas contratações, então o processo demorou um pouco, né? Aquela agonia de você saber se deu, se não deu, mas no fim do ano eles me ligaram e eu consegui a vaga, então entrei na área de contas a pagar no Nubank, em novembro de 2020. Nessa função eu fazia ali a parte de pagamentos internacionais, né, cuidava também das questões de reembolso a funcionários, enfim.
e eu tocava isso ali, toquei isso por 8 meses, aproximadamente, e aí surgiu, então, uma oportunidade interna na área de tesouraria. E quando eu vi essa vaga, eu fiquei muito, muito, muito motivada a tentar, porque era uma vaga interna, uma vaga que não exigia experiência direta na área, né? E aqui eu já abro um parênteses para quem tem interesse na área de finanças. A área de finanças, essa área de mercado financeiro, mais especificamente, né? Ela exige experiência, ela valoriza muito a experiência. Então, quanto antes vocês puderem ter experiência, é melhor para a sua carreira, para o seu futuro, né? E ali eu sabia dessa minha deficiência, digamos assim, né? Eu tinha tido uma boa experiência de trabalho anterior, mas não exatamente numa área mais técnica, uma área mais relacionada ao mercado financeiro. Então, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade e fiquei um pouco apreensiva por ter pouco tempo de empresa, né, digamos assim, mas conversei com os gestores e eles super entenderam e autorizaram, enfim. E eu participei do processo interno, foi um processo muito difícil, um dos mais difíceis que eu participei na vida, porque a gente tinha que resolver um case, né? Então, assim, Nubank, ele trabalha muito dessa forma nos processos seletivos, então fica a dica aí para quem tem interesse. Ele aplica cases, né? Então você tem que resolver situações reais ali do dia a dia da vaga, né? Então eu tive que resolver uma série de questões. Eu lembro que eu passei o final de semana inteiro, ninguém falava comigo, eu estudei muito, mas valeu a pena que eu consegui, né? E consegui, eu tive que apresentar esse case ali para o setor, para o head da área, e consegui. E desde outubro de 2021, né, do ano passado, eu estou nessa posição de analista de tesouraria. Nessa posição eu faço a gestão do caixa do Nubank, acompanho, né, o fluxo de caixa, então as necessidades de caixa eu também tenho que acompanhar, enfim, todas as movimentações do dia, entradas e saídas. Também faço a parte de alguns projetos relacionados à antecipação de recebíveis, enfim. Então tem sido uma experiência muito legal, tem 6 meses, né, que eu estou nessa posição. Apesar de estar aqui compartilhando com vocês minha trajetória, mas eu, para mim, pessoalmente, sei que eu estou começando, né? Porque, de fato, eu queria estar, né, me enveredar por esse caminho do mercado financeiro, de uma área mais técnica, e foi há 6 meses atrás que eu tive essa oportunidade, então é muito legal poder estar compartilhando isso com vocês, e aí, dentro dessa minha trajetória, eu queria deixar algumas dicas, algumas coisas, conselhos, né, que eu poderia deixar desse tempo aí de trajetória que eu tive. Eu acho que o primeiro deles que eu deixaria para vocês é que o quanto antes você puder começar, melhor. Quanto antes você puder saber o que você quer, é melhor. Então, assim, antes de entrar no Mackenzie, eu tinha trabalhado em banco, então eu já tinha uma noção de mercado bancário, né, de meio corporativo, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, então, apesar de não saber 100%, eu sabia, banco legal, acho que eu quero seguir nesse caminho. Então, minha primeira oportunidade foi, né, depois do Mackenzie, foi num banco, então, já me ajudou ali saber um pouco, né, nem que um pouco, mas saber um pouquinho do que eu queria. E depois desse momento que eu compartilhei com vocês, que eu tive de pausa, de sair da zona de conforto, ali que eu parei para realmente me perguntar, tá, mas o que exatamente eu quero? O que eu quero para o meu futuro? Onde eu me vejo? Então, quanto antes vocês puderem fazer essa pergunta, melhor. Se vocês puderem se perguntar isso todos os dias, melhor. Então, o que você quer, sabe? Quando você sabe o que você quer, você tem você consegue encontrar as oportunidades melhor, né? Você tem uma chance melhor de encontrar oportunidades, né? Como quando você está montando um quebra-cabeça, você tem ali as peças, quando você sabe que você está montando aquela parte, você encontra as peças mais fácil, não é verdade? Então, eu diria isso, quanto antes você puder ter um objetivo traçado, melhor. E na área de finanças, novamente, como eu já disse, né? A área de finanças, ela valoriza a experiência, ela valoriza a sua trajetória. Então, quanto antes você puder ter experiências para você se enveredar na área de finanças, mercado financeiro, melhor. Então, se envolva em projetos aí na faculdade, comece um estágio quanto antes, né?
se puder ser na área já de mercado financeiro, melhor ainda, porque você vai aprendendo ao lado de pessoas muito competentes, com muito conhecimento, e você consegue alavancar sua carreira, né? Uma outra coisa que eu diria para vocês estude sempre. Eu acho que isso é muita gente fala isso, é um conselho muito dito, mas é verdade. Estude sempre, principalmente na área de finanças, né? Eu lembro que sempre quando surgiu uma oportunidade, coincidentemente, eu tinha acabado de estudar algo daquela oportunidade, que aquela oportunidade exigia, sabe? Então, eu me sentia preparada, eu me sentia apta para concorrer àquilo. Então, sempre estude, sabe? Sempre se aprimore. Hoje a gente tem muita facilidade, muito conhecimento disponível. A área de finanças, ela trabalha muito com certificações, então dá uma olhada, pesquisa sobre certificações financeiras. A certificação é uma forma de você atestar seu conhecimento. Claro, ela não vai te garantir uma vaga, mas ela vai te facilitar, né? E mostrar para as pessoas que estão te contratando ali que você tem aquele conhecimento. Então, é uma forma de você também alavancar ainda mais a sua carreira. E para finalizar, o que eu diria, até algo mais filosófico aqui, né? Tem uma canção do Legião Urbana que diz que quem acredita sempre alcança, né? E eu acredito muito nisso, mas eu acrescentaria aí no meio dessa frase você se preparar. Então, quem acredita e quem se prepara sempre alcança. É um junto com o outro, né? Quando você acredita que você pode, você se prepara, né? Você tem motivação para se preparar. E quando você se prepara, você consegue alcançar as oportunidades, né? Você consegue acreditar em você com mais facilidade, acreditar na sua capacidade. Então, acreditem e se preparem que vocês vão alcançar lugares altos. Obrigada, gente. Pessoal, não estou ouvindo o professor. Ele... Eu ouvi, mas voltou a ficar mudo. Você tem pergunta para fazer para a Giovana? Estou ouvindo, mas bem baixinho. Oi, Giovana, está me ouvindo? Oi, agora sim. Estou ouvindo. Agora, tá. Você fica muda, né, enquanto eu falo. Tá bom. Ok, então, Giovana, a gente queria então agradecer muito você, a sua participação aí, né, o seu depoimento e o seu incentivo, né, para que a gente continue aí formando, né, os nossos alunos, formando bons profissionais e principalmente na área de finanças, né, que é a minha área também de atuação aqui no Mackenzie em Campinas. Então, como a gente não vai conseguir ter esse diálogo e nós vamos poder então fazer perguntas e respostas, né? Vamos ver se à noite a gente consegue, tá? Por enquanto, muito obrigado e bom trabalho para você aí, tá? E a gente se vê à noite novamente. Muito obrigado, bom dia. Ok. Então, dando andamento aqui à sessão, hoje nós estamos recebendo o professor Wilson Toshiro Nakamura, que é professor de finanças do programa de pós-graduação em administração stricto sensu da Universidade Mackenzie. E é coordenador do Núcleo de Estudos Avançados da Universidade. Bom, o professor Nakamura, ele é bacharel, mestre e doutor em administração pela FEA, da Universidade de São Paulo, e tem também bacharelado em economia, ciências contábeis e direito também pela USP, além de ter feito um pós-doutorado na Faculdade de Economia e Finanças da Universidade do Chile. Bom, o professor Nakamura possui uma lista
enorme de artigos, né, publicados tanto em congresso quanto em revistas, né, científicas da área. Ele é editor associado das revistas RAUSP e RAI, que são, na minha opinião, as duas principais revistas em administração aqui no Brasil. Além de ser parecerista em diversas outras revistas, como a RAC, a RAM, que é a revista de administração do Mackenzie, e a Revista Brasileira de Finanças. Bom, o professor Nakamura formou dezenas de mestres e doutores, né, entre os quais, né, o apresentador que vos fala aqui, né, além de ter participado de mais de 500 bancas de estar aqui conhecendo o Mackenzie e estar em contato com vocês, principalmente. Muito bem. Eu vou estar aqui falando um pouco para vocês sobre carreira em finanças. Aliás, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é quem aqui pretende trabalhar com finanças quando se formar? Ou até antes, eventualmente. Eu vi 2 mãos levantadas, só isso? Então, vocês dois, levantam as 2 mãos, por favor. Os 2 braços. Opa, são 4 já, tá certo? Opa, tem mais um aqui também. Bom, tudo bem, pessoal. Então, eu estou vendo aqui que, por enquanto, tem pouca gente que tem, assim, a perspectiva, né, de trabalhar na área de finanças, mas, logicamente, que isso pode mudar aí ao longo do tempo. Eu, por exemplo, eu sou formado, eu fiz alguns cursos, né, de graduação, mas o meu primeiro curso foi administração, e durante o curso de administração eu não gostava de finanças. Eu gostava de outras coisas, mas não gostava de finanças. Eu lembro que eu tirei 9,5, 10 em marketing. Aí o professor, eu estudei lá na USP, o professor de marketing que me deu 10, ele falou para mim que eu tinha que trabalhar com marketing, que marketing era a minha área, era a minha vocação. Mas, enfim, o tempo passou, eu me formei na faculdade, aí comecei a procurar emprego, e todas as melhores oportunidades que apareceram para mim foram na área de finanças. E aí eu acabei escolhendo uma dessas alternativas, e isso foi há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, na verdade mais do que 40 anos atrás, quase 45,
E confesso a vocês que não me arrependi. Tá certo? Eu acabei construindo aí toda a minha carreira na área de finanças e me tornei uma pessoa absolutamente realizada. Então, aqueles de vocês que no futuro virem a trabalhar com finanças, muito provavelmente vão ter a mesma sensação que eu tenho nos dias de hoje. A área de finanças é uma área que normalmente proporciona muita realização para quem faz carreira nela. Muito bem, eu queria, nesse início aqui da minha apresentação, bom, primeiro agradecer a professora Marineide, agradecer ao professor Anaor também, né, que provavelmente me indicou, né? Agradecer ao professor Matias, ao professor Ricardo, agradecer aqui as professoras, né, que estão aqui presentes também, pela recepção. Mas eu estava em São Paulo ontem, lá na reitoria do Mackenzie, e encontrei com o professor Luiz Lemos, que eu tenho certeza que vários aqui conhecem. Ele era professor daqui, inclusive. E aí o professor Luiz Lemos, ele estava me falando que, pelo que eu entendi, né, que ele que criou o CEMEL, não é isso? Então, coincidentemente, ontem eu estava junto com o professor, né, ou um dos professores que acabou criando o CEMEL. É verdade isso ou não? Ou ele se enganou? Ele era o coordenador, né, antes de você, provavelmente. Ah, do evento. Tá bom. Bom, mas enfim, ontem eu estava com o professor Luiz Lemos, que foi o fundador, foi o criador, foi o idealizador do CEMEL, que eu já pude perceber que é um excelente evento, um evento aí que traz pessoas bem legais para estar conversando com vocês. Outra coisa que eu queria falar logo no início é que eu assisti atentamente a apresentação, digamos assim, da Giovana. Na verdade, ela falou tão bem que a minha palestra aqui praticamente ficou descartável, ok? Não tenho quase mais nada para dizer para vocês. Tudo de mais importante que eu ia falar para vocês, ela já falou, talvez até melhor do que eu. Mas, enfim, mas mesmo assim, como eu vim até aqui, né, lá de São Paulo, eu vou fazer jus à minha viagem e vou estar perturbando vocês aí por alguns minutos. Muito bem, então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria fazer uma rápida apresentação pessoal. Na verdade, eu já fui devidamente apresentado pelo professor Matias, mas eu queria destacar para vocês que eu sou professor do Mackenzie há quase 30 anos, ok? Há quase 30 anos que eu trabalho no Mackenzie. Eu comecei a trabalhar no Mackenzie em agosto de 1993, ok? Podem fazer as contas. O ano que vem eu estou fazendo 30 anos de Mackenzie. Eu falo isso com muito prazer, porque eu tenho assim, um carinho muito grande e uma gratidão muito grande pelo Mackenzie. O Mackenzie acabou se tornando a minha segunda casa, né, digamos assim. Eu tenho um grande carinho pelo Mackenzie. Eu não estudei no Mackenzie, mas me considero mackenzista. Ok? Eu estudei na USP, passei 20 anos estudando na USP, mas a instituição que está dentro do meu coração é o Mackenzie, eu tenho certeza que estará para sempre. Então, eu sou um professor antigo lá no Mackenzie, mas nem por isso eu sou um professor acomodado. Eu sou um professor muito entusiasmado com o Mackenzie, em trabalhar no Mackenzie. Eu sempre fico pensando, né, nos meus momentos aí de reflexão, o que pode ser feito para o Mackenzie melhorar, mesmo que eu não tenha muito poder no Mackenzie, mas eu me dedico aí a pensar como tornar o Mackenzie cada vez mais grande, não, maior, né? Cada vez mais relevante na sociedade e cada vez sendo mais reconhecido e respeitado. Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Bom, eu fiz mestrado e fiz doutorado em administração. Eu estou frisando isso para vocês porque talvez vocês me conhecendo e conhecendo os professores aqui da casa, talvez vocês se inspirem futuramente a também fazer um mestrado e a fazer um doutorado. Talvez seja importante ser dito para vocês que fazer mestrado e fazer doutorado não é um curso somente para quem quer virar professor, para quem quer fazer carreira acadêmica,
fazer mestrado e doutorado é um curso que te permite conhecer, adquirir muito mais conhecimento, ok? Do que qualquer outro curso. Então, pensem nisso, né? Não agora necessariamente, mas mais para frente, pensem nessa possibilidade, por que não, de fazer cursos de pós-graduação, com certeza, cursos de especialização, mas por que não também cursos de mestrado e até mesmo doutorado, ok? Eu fiz enquanto trabalhava e posso garantir para vocês que não me arrependi, muito pelo contrário, graças ao fato de eu ter feito mestrado e doutorado, hoje eu me considero uma pessoa muito mais completa, muito mais realizada. Eu também queria destacar, finalmente, em relação a essa minha apresentação pessoal, eu queria destacar, finalmente, que eu tenho uma biblioteca pessoal, que é um dos meus xodós, uma das coisas na vida que eu tenho mais carinho. A minha biblioteca, só para vocês saberem, tem aproximadamente 8.000 volumes. Tentem imaginar o que é uma biblioteca com 8.000 volumes. Provavelmente encheria aqui um bom espaço desse auditório, ok? Mas, enfim, eu queria contar isso para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito dos livros, eu amo os livros, sou quase que obcecado por livros, por isso que, ao longo do tempo, eu fui construindo essa biblioteca maravilhosa, que já está na casa aí dos 8.000 volumes. Livros do quê? Livros principalmente da área de negócios, negócios em geral, administração, mas livros, logicamente, principalmente na área de finanças, ok? Se algum dia alguém aqui for para São Paulo e tiver a oportunidade de me contatar, será convidado aí para conhecer a minha biblioteca com muito prazer, ok? Mas vamos em frente. Né? Fazer uma visita técnica, ok? Eu sirvo lá um cafezinho de coador e vocês conhecem a minha biblioteca, que é, no mínimo, inspirador. Tá certo? Muito bem, pessoal. Deixa eu adiantar aqui o meu expediente. Eu preparei vários slides, vou tentar falar sobre eles da maneira mais objetiva possível, para não cansá-los demais. Mas a primeira coisa que eu queria estar conversando com vocês é sobre como a área de finanças está estruturada no plano acadêmico. Bom, e aí eu preparei essa figura, né, que está mostrada aí. A área de finanças, ela está subdividida em primeiro lugar, finanças corporativas, ok? Finanças corporativas é uma das áreas muito importantes, é um dos campos muito importantes de finanças. Investimentos, que trata das operações com títulos no mercado financeiro, é um outro setor, né, digamos assim, muito importante dentro de finanças. Derivativos e gestão de risco, também tem pessoas que se especializam especificamente em derivativos e gestão de risco. O que mais? Mercado bancário, quem gosta de finanças, eventualmente, acaba se especializando em mercado bancário. O que mais? Finanças comportamentais é uma área que vem crescendo muito em finanças. Ao longo do tempo, aumentou bastante o número de pessoas, seja da área acadêmica, seja do mundo prático, que se interessa especificamente por finanças comportamentais. O que é finanças comportamentais? É o reconhecimento de que os investidores do mercado, principalmente, isso vale para os executivos das empresas, não tomam decisões necessariamente apenas de forma racional. Os investidores, por exemplo, tomam decisões muitas vezes baseadas aí nos seus sentimentos, ok? Influenciada por seus vieses e assim por diante. Então, finanças comportamentais basicamente trata disso. E, finalmente, também está ganhando muito espaço no campo de finanças tratar de fintechs, tratar de bancos digitais,
A Giovana, por exemplo, ela trabalha no Banco Digital. Tratar de criptomoedas, tratar de meios de pagamento, usando tecnologia principalmente, e assim por diante. Então, esse também é um campo, né, vamos chamar assim de finanças digitais, é um campo que está atraindo cada vez mais pessoas dentro da área de finanças. Mas, na verdade, a gente pode talvez dizer que as duas grandes e principais áreas de finanças são finanças corporativas e investimentos. Grande parte das pessoas que querem trabalhar com finanças ou vão para empresas, vão se especializar como um profissional de finanças em empresas, como foi o meu caso, por exemplo, ou então vão para o mercado financeiro para se especializar aí no mundo dos investimentos. Seja mercado de ações, seja mercado de renda fixa, seja outros mercados que existem dentro aí do mundo dos investimentos. Falando especificamente de finanças corporativas, um pouquinho mais, do que trata finanças corporativas? Vocês já devem ter tido aulas, ou vão ter aulas, que vão tratar um pouquinho disso, mas eu queria só ressaltar para vocês que finanças corporativas, em primeiro lugar, trata das decisões de investimento e financiamento que são tomadas nas empresas. Ao longo da vida de qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, seja ela gigante, todas as empresas tomam, ao longo da sua vida, importantes decisões de investimento e decisões também de financiamento. Isso está relacionado diretamente àquilo que a gente aprende em finanças corporativas. Finanças corporativas também trata dessas operações de abertura de capital das empresas. As empresas pequenas, que depois se tornam médias, muitas vezes elas pretendem abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Isso é chamado de operação de IPO, Initial Public Offering. Isso daí é alguma coisa que é estudada também dentro de finanças corporativas. Existem muitos profissionais aqui no Brasil, no mundo todo, que são especializados nisso, em assessorar empresas que querem abrir o seu capital. Que mais? Finanças corporativas também trata de fusões e aquisições. Todos vocês já devem ter percebido que no mundo corporativo, no mercado de capitais, ocorrem quase que todos os dias operações de fusões e aquisições. Alguém comprando alguém, tá certo? Alguém se juntando a alguém. Isso acontece bastante aí no mercado mundial, inclusive aqui no Brasil. Ontem mesmo, quem entrou na internet viu que uma das principais notícias de ontem foi a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, o sul-africano, né? Mega investidor, mega empresário Elon Musk. Ele comprou o Twitter, pagou, se não me engano, 40 milhões? 40 bilhões. Né? 44 bilhões de dólares é o que o Elon Musk pagou ou vai pagar pelo Twitter. Quem que tem Twitter aqui? Levanta a mão. Opa, é mais do que gente que quer trabalhar com finanças. Legal. Maravilha, pessoal. Então, fusões e aquisições é um assunto muito importante em finanças corporativas. Gestão de risco com uso de derivativos também é alguma coisa que a gente estuda em finanças corporativas. Afinal de contas, um dos papéis importantes da área financeira dentro de uma empresa é garantir que o risco da empresa esteja muito bem controlado. Tá certo? A empresa ela tem que ter lucro, a empresa ela tem que ter, ela precisa ser rentável, ela precisa crescer de valor ao longo do tempo, mas também, e não menos importante, ela precisa controlar devidamente o seu nível de risco para que ela não seja surpreendida por eventos que possam acontecer de natureza desfavorável. Governança corporativa também é outro tópico que a gente estuda em finanças corporativas.
Governança corporativa, hoje em dia, é considerado aí um tema absolutamente fundamental que ajuda a explicar por que algumas empresas têm sucesso, enquanto que outras empresas fracassam. Muitas vezes, isso é explicado pela forma como a empresa está estruturada, do ponto de vista de governança corporativa. Gestão de capital de giro também é um outro item, né, que interessa para nós, que somos de finanças corporativas. E, finalmente, também em finanças corporativas, nós tratamos das finanças de empresas que possuem negócios internacionais. Estou me referindo a empresas multinacionais, principalmente, mas também essas empresas que exportam bastante e também, muitas vezes, importam bastante. Ou fazem também outras operações internacionais, principalmente no mercado financeiro. Então, também finanças corporativas tem esse campo aí chamado de finanças corporativas internacionais. Dentro de finanças corporativas também, tem uma atividade que é considerada muito importante, que é a atividade de valuation. Se vocês forem conversar com vários profissionais de finanças no mercado, fatalmente vocês vão encontrar alguém que trabalha ou que é especializado em valuation. O que é valuation? Valuation é uma atividade relacionada a estimar, determinar o valor de uma empresa. Quanto que uma empresa vale? Essa é uma informação muito importante no mercado. Qualquer empresário, qualquer investidor quer saber quanto que uma empresa vale. Principalmente quando uma empresa vai ser vendida ou vai ser comprada, mas em várias outras circunstâncias é importante saber quanto que uma empresa vale. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, dentro de finanças corporativas, a gente pode se especializar em valuation, que é uma atividade extremamente valorizada no mercado. Ok? Valuation é importante nas operações de fusões e aquisições, por razões óbvias. A gente determina quanto que a empresa vale, já falei para vocês, e existem várias técnicas de avaliação de empresas. Quem mergulha nessa literatura relacionada à valuation vai se deparar com vários métodos bem interessantes que nos ajudam a tentar estimar quanto que uma empresa vale. Ok? Eu tenho uma empresa, por exemplo, hipoteticamente, uma pequena metalúrgica. Quanto vale a minha metalúrgica? Será que ela vale 5 milhões? Será que ela vale 20 milhões? Será que ela vale 100 milhões? Eu preciso saber quanto que vale o meu negócio. Não basta saber se ela está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Não basta saber se ela está gerando caixa ou não. É muito importante também saber quanto que a minha empresa vale. Ok? Vamos seguir aqui. Falar um pouquinho de investimentos. Eu falei para vocês que investimentos é um ramo muito importante dentro de finanças. Quando a gente fala de investimentos, a primeira coisa que vem à cabeça é mercado de ações. E realmente, mercado de ações é um dos mercados muito importante para quem pretende investir no mercado financeiro de uma forma geral. Ok? Então, nós temos aí no mercado, logicamente, muita gente que é especificamente especializada em mercado de ações. Mas também faz parte do campo de investimentos o mercado de money market, que é o mercado em que são negociados os títulos governamentais, os títulos públicos. Também nós temos, logicamente, profissionais especializados especificamente nesse segmento. Também vale a pena mencionar o mercado de títulos de dívida corporativa. Além do governo, as empresas também emitem títulos no mercado financeiro. Ok? E esse é um segmento que certamente é muito importante no Brasil e em qualquer parte do mundo. Quando a gente fala de investimentos, também não podemos ignorar a indústria de fundos. A indústria de fundos é muito grande aqui no Brasil. A indústria de fundos é muito grande, principalmente lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E tem muita gente que gosta de finanças que acaba indo trabalhar dentro da indústria de fundos. A indústria de fundos é uma indústria que emprega uma quantidade impressionante de pessoas que são interessadas
na área de finanças. Também, falando ainda de investimentos, são realizadas muitas operações chamadas operações estruturadas dentro aí do mundo dos investimentos, que também acaba sendo chamado de operações relacionadas à engenharia financeira. Esse termo que foi cunhado na área de finanças, engenharia financeira, está relacionado justamente à estruturação de operações mais complexas, envolvendo principalmente o uso de derivativos. E, finalmente, eu queria destacar para vocês, em relação a investimentos, o mercado de Private Equity e Venture Capital, que é um mercado totalmente voltado para empresas de capital fechado, empresas pequenas, empresas médias, mas em geral, empresas com grande potencial de crescimento. Essas empresas acabam sendo visadas por certos tipos de investidores no mercado, que são chamados de investidores qualificados, ok? Então, esse é um mercado muito interessante, muito importante, menos conhecido do público em geral, mas que acaba, na verdade, empregando muita gente, né, muito jovem que gosta de finanças. Vamos em frente. Falando rapidamente do mercado bancário, tentando resumir o mercado bancário, o que eu poderia dizer para vocês? Em primeiro lugar, dentro do setor bancário, são feitas negociações com títulos. Os bancos negociam o tempo todo títulos no mercado, compram e vendem títulos do próprio banco, ok? Mas títulos também de terceiros. Que mais? Outro tipo de operação que é importante mencionar em relação ao mercado bancário são as operações de empréstimos e financiamentos. Talvez, basicamente, o que justifica a existência dos bancos no mercado, principalmente dos bancos comerciais, é justamente porque esses bancos acabam realizando operações de empréstimo e financiamento, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas. Também no mercado bancário, é importante uma função chamada análise de crédito, porque todo banco, antes de conceder um crédito para uma empresa, ou antes de conceder um crédito para uma pessoa física, eles fazem aquilo que é chamado de análise de crédito. Por isso que existe aí um exército enorme de pessoas que trabalham em análise de crédito no setor bancário. Também, dentro do setor bancário ainda, você pode acabar se especializando, digamos assim, no relacionamento com clientes. Ao invés de estar diretamente envolvido nas operações, nas transações, você basicamente faz um trabalho de relacionamento com o cliente, tentando aí oferecer para o cliente, né, aquilo que ele precisa e acompanhando as suas transações e assim por diante. Os bancos também fazem muitas operações internacionais, operações com moeda estrangeira. Essa é uma atividade relevante nos bancos. E, finalmente, também eu queria destacar para os senhores, para vocês, atividade de gestão de recursos. Todo banco, não dentro da sua própria estrutura, mas paralelo à sua estrutura, tem uma área chamada de Asset Management, que é uma área que, basicamente, cria fundos no mercado, fundos esses que acabam sendo oferecidos para os investidores do mercado de uma forma geral. Ok? Quais são os tipos de bancos que existem no mercado? Basicamente são 3, né? 2 ou 3. Em primeiro lugar, vale a pena mencionar os bancos comerciais, chamados bancos de varejo. Os melhores exemplos aqui no Brasil é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, é o próprio Banco do Brasil, ok? São bancos chamados comerciais, mas nós temos também no nosso mercado chamados bancos de investimento, que fazem mais operações de atacado. E em se tratando principalmente de bancos de investimentos, nós temos aqui no Brasil bancos nacionais atuando nesse segmento, mas também muitos bancos internacionais.
ok? O Itaú, ele é um banco de varejo, é um banco comercial, mas também é um banco de investimento. O Bradesco, a mesma coisa, Santander. Mas, além disso, atuam aqui no Brasil, por exemplo, o Credit Suisse, né, que é um banco estrangeiro, mas com atuação forte no Brasil, o JP Morgan, o Morgan Stanley e assim por diante, o Citibank e por aí vai. São todos bancos estrangeiros, mas que atuam principalmente no segmento de atacado aqui no mercado financeiro brasileiro. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre carreira em finanças. Quais são, talvez, as características desejáveis para quem pretende trabalhar com finanças? Ok? O que eu poderia destacar para vocês? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma certa habilidade com números. Ok? Não precisa ser um matemático de primeira linha. Tem que ter uma certa habilidade numérica. É o meu caso, por exemplo. Eu não sou um exímio matemático, entendeu? Até nem tirava boas notas de matemática quando estava no ensino médio, no ensino fundamental. Mas, enfim, aquele conhecimento matemático mediano que eu tinha foi mais do que suficiente para me tornar um profissional, modéstia à parte, respeitado no mercado, ok? Então, não tenham essa ilusão de que vocês têm que ter um super conhecimento de matemática para trabalhar com finanças, ok? Uma certa habilidade já é o suficiente. Raciocínio lógico e analítico, afinal de contas, em finanças, você está o tempo todo resolvendo problemas, e os problemas muitas vezes não se repetem. O que mais? Bom conhecimento de contabilidade e estatística. É muito recomendável que um profissional de finanças, independente da área em que ele queira trabalhar, tenha um bom conhecimento tanto de contabilidade quanto de estatística. Não precisa ser um contador juramentado, não precisa ser um estatístico, um bacharel, mas precisa ter boas noções das duas coisas. Isso é considerado muito importante. Tem que ser bom de planilha, ok? Quem quer trabalhar com finanças precisa adquirir essa habilidade para trabalhar com Excel, entendeu? Porque muita coisa é feita usando aí essas ferramentas. O inglês é fundamental também, ok? Não era tanto no passado, mas cada vez mais, quem quer fazer uma carreira ascendente na área financeira das empresas ou do mercado financeiro, precisa sim ter um bom domínio de inglês. Eu até prefiro dizer que você tem que ter um inglês fluente, ok? Se você tiver um inglês fluente, você tem aí um caminho aberto para fazer uma carreira de muito sucesso na área financeira. Isso vale para outras carreiras também, mas particularmente em finanças, conhecimento de inglês é bastante valorizado. E, finalmente, não menos importante, domínio conceitual é alguma coisa que eu queria destacar para vocês. Quem quer trabalhar com finanças precisa estudar bastante. A Giovana falou isso agora há pouco. Precisa estudar bastante. Pegar os livros, estudar as teorias, estudar os conceitos, ok? Isso é fundamental para que você se torne um bom profissional de finanças. Em finanças, hoje em dia, mais do que nunca, o profissional de finanças ele não consegue quebrar o galho, ele não consegue enganar, entendeu? Ou você conhece finanças ou não conhece. Então, você tem que ter uma boa base conceitual para se impor com autoridade no mercado e no seu trabalho. Será que é melhor ou vale mais a pena trabalhar em empresa ou no mercado financeiro? Bom, tanto faz, ok? Tem aquelas pessoas que querem trabalhar em mercado financeiro, tem aquelas outras pessoas que querem trabalhar em empresa. Eu, por exemplo, sempre quis trabalhar em empresa. Sempre, desde cedo, eu fiz essa opção, trabalhar em empresa, ok? Mas essa é uma opção que, enfim, as duas são opções válidas, logicamente, mas talvez o que vale a pena destacar para vocês é que essa decisão deve ser tomada o mais cedo possível na sua carreira, ok?
Se vocês puderem decidir isso enquanto estão estudando ou logo depois de se formarem, é melhor, ok? Eu, por exemplo, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na área financeira de empresas e construí toda a minha carreira praticamente trabalhando em empresas. Da mesma forma que tem gente que vai para banco, constrói toda a sua carreira no setor bancário. Outros vão para o mercado financeiro, trabalhar em outras instituições, também praticamente desenvolvem toda a sua carreira nessa trilha, ok? Então é muito importante que vocês definam isso o mais cedo possível. Outra coisa que vale a pena dizer para vocês é que, conforme está escrito aqui, a gente observa que no mercado de trabalho, normalmente faltam oportunidades, mas também faltam talentos. O que eu quero dizer com isso? Você vai conversar com as empresas, vai conversar com os bancos, eles lamentam que... você vai conversar com as pessoas, né, com jovens, os jovens reclamam que não tem oportunidades aí no mercado, ok? Faltam oportunidades, não consigo um estágio, não consigo um emprego legal, ok? Isso acontece muito comumente. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão lá nos bancos, vão nas empresas, vão nas consultorias, vão conversar com o pessoal que trabalha nesses lugares, e o que eles vão falar muitas vezes é que faltam talentos, ok? Que isso sirva de reflexão para todos vocês, tá certo? Nós temos que ter algum diferencial, nós temos que ter talento para poder encontrar realmente, para poder aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Tá certo? Então, as organizações procuram por talentos. As organizações não querem, hoje em dia, um funcionário. As organizações querem talentos, pessoas que fazem a diferença. Ok? Fora essas pessoas, o resto é resolvido aí pelo computador e vai ser resolvido cada vez mais pela inteligência artificial e assim por diante. Então, nós aqui, né, que estamos estudando, que vamos iniciar uma carreira, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ser um talento no mercado e não um mero funcionário, ok? O que mais, pessoal? Por que estudar tanto finanças? Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês que na área de finanças nós temos muitas teorias desenvolvidas, eventualmente mais do que qualquer outra área da administração. Tem muita teoria desenvolvida no campo de finanças. Eu estou me referindo a teorias, modelos, técnicas e métodos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Quem quer se especializar em finanças vai ter que ficar estudando a vida toda, essa que é a verdade. Ok? A área de finanças ela é pródiga em geração de novos conhecimentos. Então, se nós queremos encarar essa carreira, nós temos que ter consciência que nós vamos ter que estudar bastante e para sempre. Ok? Por que é tão importante assim dominar as teorias? O domínio das teorias é importante porque elas nos ensinam, nos preparam para raciocinar corretamente e, principalmente, tomar decisões corretamente. Ok? Se eu não tenho um bom domínio teórico de finanças, fatalmente eu vou fazer análises erradas, ok? E vou tomar decisões também erradas. Por isso que o conhecimento teórico é muito importante na área de finanças. Eu estou ressaltando isso para vocês, porque é muito comum nas universidades, entre os próprios alunos, esse tipo de conversa, estudar teoria não resolve nada, o que interessa é a prática. Tomem cuidado com isso, pelo menos na área de finanças, que é onde eu sempre trabalhei, eu posso garantir para vocês que as pessoas que têm o maior domínio teórico são as pessoas que têm maior chance de ter sucesso na sua carreira, ok? Porque vão ser mais valorizados enquanto profissionais, ok? Muito bem, o que mais? Vamos seguir em frente aqui. Bom, falando rapidamente de algumas teorias de finanças, eu começaria mencionando o Capital Asset Pricing Model. Quem estuda finanças minimamente vai se deparar com essa teoria, com esse modelo, o Capital Asset Pricing Model,
ok? É um modelo que estabelece a relação entre risco e retorno dos investimentos de uma forma geral. Outra teoria que vale a pena ser mencionada para vocês é a teoria de precificação de opções. Tá certo? É uma teoria muito importante dentro do campo de finanças, ajuda a entender muita coisa, não somente relacionado ao mercado de opções, mas relacionado a como funcionam, por exemplo, as finanças de uma empresa, ok? As decisões de financiamento das empresas. Teorias de Modigliani e Miller sobre estrutura de capital e política de dividendos, também é uma outra teoria que vale a pena ser mencionada. Teoria da agência também é muito conhecida em finanças, e por aí vai. Teoria de carteiras de Markowitz, etc. e etc. Então, existem várias teorias, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo na área de finanças, teorias essas que nós precisamos dominar da melhor maneira possível, porque isso vai ser muito útil na hora que você estiver resolvendo problemas, né, e tomando decisões, seja no mercado financeiro, seja nas empresas. Bom, eu estou falando tanto aqui de estudo, né, de conhecimento, de teoria, etc. Eu indicaria para vocês 3 livros, né, que eu considero dentre os melhores que existem aí disponível aí nas bibliotecas e nas livrarias. Um deles é o livro Investments, do Bodichon e Marcus, para quem quer se especializar em investimentos, logicamente, né? Outro livro que eu indico para vocês é o Corporate Finance, do Berk e DeMarzo, são 2 professores de Stanford. E o terceiro livro que eu menciono para vocês aqui é o Valuation, é o livro Valuation do pessoal da McKinsey, ok? Principalmente um dos autores do livro é o Tim Coller, né? Mas, enfim, é um livro lá do pessoal da McKinsey, lá dos Estados Unidos, que escreveu esse livro. Enfim, então estou passando aqui para vocês 3 dicas de ouro de livros que vocês poderiam estar lendo, se não agora, né, enquanto vocês fazem a graduação, posteriormente, quando vocês estiverem aí num nível um pouco mais avançado de estudos em finanças. Pode seguir. Bom, se eu quiser fazer carreira em empresas, que é o que aconteceu comigo, conforme eu já mencionei para vocês, o que é importante saber? Importante saber que dentro das empresas, em se tratando de área financeira, na verdade, eu estou me referindo a duas áreas, ou 2 sub-áreas, que são tesouraria e controladoria. Então, um jovem que vai para a empresa e quer trabalhar na área financeira, vai ter 2 opções, pelo menos. Ou trabalhar em tesouraria, ou trabalhar em controladoria. Nas empresas, você pode fazer uma carreira que começa como trainee, ou como analista júnior, ou como estagiário, que seja, e o cargo máximo que você pode ocupar é o de CFO, ok? CFO, na verdade, corresponde ao principal executivo financeiro de uma empresa. Logicamente, quem quer trabalhar em empresa tem que ter um sólido conhecimento do quê? De finanças corporativas, tá certo? Nas empresas são tomadas decisões de investimento e financiamento, de alguma forma eu já mencionei isso para vocês, ok? Mas quem trabalha em empresa vai se deparar com esse tipo de decisão, principalmente. Nas empresas são tomadas decisões financeiras de curto e longo prazo, ok? Ambas são igualmente importantes. É importante também entender, na lógica das empresas, que as empresas, todas elas, precisam criar valor econômico, e é o pessoal de finanças que consegue entender isso melhor e consegue mensurar isso melhor também, tá certo? O que mais? Governança também acaba sendo um tema importante dentro do contexto das finanças empresariais e, conforme já falei anteriormente, fusões e aquisições, valuation, são todos temas aí que acabam sendo relacionados a finanças corporativas, portanto, relacionados ao conhecimento de finanças para quem quer trabalhar em empresas, ok?
Em relação ao mundo dos investimentos, quem quiser trabalhar em investimentos, o que talvez vale a pena mencionar para vocês? Em primeiro lugar, que existem pelo menos duas funções importantes no mercado de investimentos. A função do trader e a função do analista. Eu posso ser um trader, um operador, digamos assim, ou posso ser um analista, ok? O trader, ele desenvolve, digamos assim, habilidades de negociação, principalmente. Enquanto que o analista, ele desenvolve um trabalho mais intelectual, tá certo? O analista, ele tem que ter um conhecimento de finanças mais refinado do que o próprio trader. Mas, enfim, o que mais, pessoal? Nós temos analistas e trader, né, tanto de ações, logicamente, quanto de títulos de renda fixa, como também nós temos analistas e traders especializados em futuros, termos, swaps e opções, que são chamados derivativos, ok? O que mais que vale a pena mencionar para vocês? No mundo dos investimentos, eventualmente uma pessoa que vai ascendendo na sua carreira ocupa um cargo de gestão de carteiras, gestão de fundos. Tá certo? Então, esse é um cargo também muito importante dentro aí do mundo dos investimentos, gestor de carteiras. Também eu posso, por que não, né, me especializar mais na área de back-office de uma instituição financeira, seja um banco, seja uma corretora, ou qualquer outro tipo de instituição, ok? Tem muito jovem aí que despreza a área de back-office, mas certamente a área de back-office das instituições precisam ter profissionais bastante qualificados também e que acabam ganhando bem também, ok? E, finalmente, a asset allocation, né, é uma atividade muito importante também no mundo dos investimentos, aquela decisão mais estratégica que é feita nos fundos de investimentos, não relacionado à escolha de papéis específicos, mas relacionado à proporção que vai ser investida em cada classe de ativos, ok? E agora sim, finalmente, também faz parte hoje em dia do mundo dos investimentos montar e administrar carteiras de criptoativos, ok? Cada vez mais está crescendo no mercado o interesse, principalmente dos jovens, em trabalhar com criptoativos. Cada vez tem mais investidores nesse segmento. Então, sem dúvida alguma, as várias instituições no mercado estão se interessando em estruturar melhor essa área relacionada a bitcoins, a Ethereum e outros criptoativos que podem ser negociados. Talvez valha a pena mencionar para vocês que quem se especializa em finanças pode vir a fazer carreira em consultoria, ok? Não vai trabalhar em empresa, não vai trabalhar no mercado financeiro mais diretamente, vai trabalhar em consultoria. Tem muitos jovens que vão trabalhar em consultoria, tem várias consultorias espalhadas pelo Brasil, consultorias internacionais, de abrangência global, mas com consultorias também, muitas delas nacionais, ok? Então, consultoria também é um excelente campo para você desenvolver a sua carreira, sendo você alguém interessado em finanças. Eu já mencionei rapidamente para vocês o mercado de Private Equity e Venture Capital. É um mercado em que são feitos investimentos em pequenas e médias empresas. Na verdade, nesse mercado são criados os chamados fundos de Venture Capital e Private Equity. O mercado de Venture Capital, particularmente, ele é mais voltado para empresas de base tecnológica, enquanto que o mercado de Private Equity é mais voltado para empresas não necessariamente de base tecnológica, mas empresas normalmente mais maduras, ok? Mas esse é um mercado que muito jovem aqui no Brasil, que se especializa em finanças, acaba se interessando. Tá certo? Bom, também, estou terminando aqui a minha apresentação, também vale a pena falar para vocês sobre as fintechs.
além de poder trabalhar em instituições financeiras tradicionais, além de poder trabalhar em empresas, além de poder trabalhar em consultorias, além de poder trabalhar no governo também, o governo tem vários órgãos especializados na área de finanças, eu posso arrumar um bom emprego, uma boa oportunidade de trabalho numa determinada fintech aí do mercado. É cada vez mais comum jovens recém-formados irem trabalhar não no Bradesco, no Itaú ou no JP Morgan, mas irem trabalhar numa dessas fintechs que vão surgindo aí no mercado, ok? O que é uma fintech? A fintech, até coloquei aí, né? São negócios financeiros baseados no uso de tecnologia, tá certo? A tecnologia está sendo empregada em vários tipos de negócios aí do mercado, mas talvez um dos principais negócios que tem se aproveitado do desenvolvimento de tecnologias digitais é justamente os negócios de natureza financeira. Tá ok? Então é isso. O que mais? Ah, sim. Também vale a pena mencionar para vocês o surgimento nos últimos 10 anos, principalmente aqui no Brasil, das chamadas plataformas digitais de investimento. É alguma coisa que não existia num passado um pouco mais distante, mas principalmente graças à internet, hoje em dia nós temos várias plataformas de investimento que foram estruturadas aqui no Brasil, como tem também várias lá nos Estados Unidos, como tem várias na Europa, na Ásia. Quais são bons exemplos dessas plataformas de investimento? A XP, que todo mundo conhece, o BTG também é uma outra plataforma que se tornou muito importante no mercado. Tem também a Genial, que é ligada ao Banco Plural. Tem também a Guide, né, que é uma concorrente forte aí também desse mercado, e assim por diante. Então, também isso acaba sendo uma oportunidade de investimento para jovens, oportunidade de trabalho, né, de emprego para quem quer trabalhar na área de finanças, ok? Essas chamadas plataformas de investimento. Bom, então é isso, pessoal. Como mensagem final, o que eu queria dizer para vocês? Vou até ler o que está escrito aqui. Procurem construir uma carreira consistente e ascendente na área financeira. Para isso é absolutamente fundamental investir no seu conhecimento, no seu intelecto. E a base para a aquisição sólida de conhecimentos são os estudos feitos nas escolas, nas universidades ou por conta própria. Ok? Estou repetindo um pouco aquilo que a Giovana mencionou para vocês rapidamente, no início aqui do evento de hoje. O estudo é absolutamente fundamental. Isso foi a minha experiência de vida. O estudo é absolutamente fundamental para garantir o nosso sucesso profissional. Infelizmente, muito brasileiro não acredita nisso. Infelizmente, talvez a maioria dos brasileiros não acreditem nisso. A grande maioria não acredita nisso. Que graças aos estudos, você pode vencer na vida. Mas eu, pelo menos, modestamente, sou um exemplo, como vários colegas meus também são exemplos, de pessoas que se dedicaram aos estudos e, graças aos estudos, e fundamentalmente a isso, tiveram algum sucesso na vida e se tornaram pessoas realmente realizadas. Que fique essa mensagem aí final para vocês. Desculpe se eu falei demais, se eu detalhei demais aqui os assuntos, mas agradeço mais uma vez o convite feito pelo Mackenzie Campinas. Desejo muito sucesso para vocês, ok? Durante a faculdade e depois, futuramente, na carreira de vocês. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado, professor Nakamura, pelas palavras aí, pelas orientações, pelos incentivos. Bom, a gente vai abrir para perguntas, então estamos aqui, controlando os microfones. Antes de verificar aí as perguntas aí dos alunos, eu só queria pedir ao professor Nakamura para comentar um pouco mais sobre um assunto que ele passou aqui
de uma forma bastante, vamos dizer assim, rápida. E antes queria dizer o seguinte, que aquela decisão do Elon Musk ontem de comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares foi uma decisão de investimento que ele fez, né? Então, faz parte aí, foi uma decisão financeira, uma decisão de investimento, tem tudo a ver com o que o professor estava conversando até agora, tá? Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais para os nossos alunos aqui a respeito da necessidade de se entender de finanças, mesmo estando trabalhando em outras áreas da empresa, né? Porque a gente sabe que os gestores, todos eles têm que entregar resultado, né? Seja de que área você for, da área de marketing, da área jurídica, da área de TI, enfim, né? As empresas trabalham em cima de resultados e vocês precisam entregar resultados. E para entregar resultados, vocês precisam entender um pouco de finanças para saber, né, quais são os parâmetros que vocês têm que usar, enfim. Se eu puder comentar um pouco mais a respeito, agradeço. Muito bom, muito boa pergunta. Na verdade, me dá a oportunidade de ressaltar para vocês todos que na linha do que o professor Matias está dizendo, qualquer profissional de empresa, né, de qualquer área operacional, precisa ter um bom conhecimento de finanças e de contabilidade. Ok? O diretor de marketing, gerente de recursos humanos, o responsável por uma unidade de negócio, o supervisor de logística da empresa e assim por diante, todos esses profissionais executivos das empresas, mesmo que não sejam especializados em finanças, precisam ter, sim, boas noções tanto de finanças quanto de contabilidade. Sabe por quê, pessoal? A linguagem das empresas é a linguagem financeira, ok? Nas empresas se fala português, eventualmente um pouco de inglês, mas nas empresas também se fala o financês, entenderam? Na empresa se fala o financês. Todos os executivos são cobrados por desempenho. Quando a gente fala de desempenho nas empresas, estamos nos referindo a desempenho financeiro. Então, os executivos eles precisam entender muito bem, né, os conceitos de finanças, os conceitos de contabilidade também, que é uma outra área, para poder dialogar de forma mais, digamos assim, apropriada dentro das empresas. Tá certo? O que mais se fala nas empresas? Meta de receitas, de vendas, meta de resultados, geração de fluxo de caixa e assim por diante. Ok? Então, talvez seja importante destacar isso, viu, Matias? Que os executivos em geral de uma empresa, nas reuniões de diretoria principalmente, são cobrados, né, pelos seus resultados financeiros. Logicamente que para chegar em bons resultados financeiros, você tem que tomar uma série de providências, né, digamos assim, ok? Você tem que saber tratar bem o cliente, você tem que produzir produtos de boa qualidade, você tem que criar um bom clima na sua empresa para os funcionários e assim por diante. Mas no final das contas, o que interessa é o bottom line. O bottom line significa qual é o resultado que a empresa como um todo está gerando e qual é o resultado que cada unidade também está gerando, ok? Também, só para terminar, Matias, vale a pena mencionar para vocês o seguinte, tem empresas no mercado que têm um ótimo negócio, tem ótimos executivos na parte operacional, digamos assim, na parte comercial, na parte de produção, na parte de logística, etc., mas são mal administrados por alguma razão na parte financeira, ok? Essas empresas, mesmo tendo um bom negócio, uma boa gestão, essas empresas acabam sucumbindo, ok? Por uma má gestão financeira. Eu já vi muitas vezes esse filme acontecer, tá certo? Então é importante entender isso, né? Tá certo? Todo mundo dentro da empresa tem que zelar para que a empresa preserve ao longo do tempo as suas melhores condições financeiras. Uma empresa em más condições financeiras, não é possível que ela consiga entregar produtos de boa qualidade e consiga, digamos assim, atender devidamente as expectativas dos seus funcionários. Ok? Acho que era isso.
Professor, primeiramente, parabéns pela sua exposição. Foram muito esclarecedoras as suas respostas, os seus slides. A minha pergunta é sobre algo que você pesquisa. Não sei se vocês sabiam, mas o professor Wilson pesquisa sobre futebol e finanças. Tenho certeza que aqui nessa sala tem muitos apaixonados por futebol. Aí, o que eu queria perguntar? Quais são os indicativos financeiros para dizer que que o time ele é financeiramente saudável, tanto no balanço quanto nas questões financeiras mesmo? Você poderia dar bons exemplos? Será que o Palmeiras estar em primeiro é algo à toa ou tem relação com a saúde das suas finanças? Enfim. E olha que eu não sou palmeirense, eu estou trazendo a razão e não a emoção, hein? Ó, tem alguém que quer completar a pergunta, que é o professor Ricardo. Dona Nakamura, parabéns pela palestra, excelente. É necessário dizer que sua palestra é excelente, é até um pleonasmo. Parabéns, viu? E eu queria, uma dificuldade que nós temos, pelo menos que eu tenho, acredito que o professor Matias tem, nas aulas de finanças, é que muitas vezes os nossos alunos veem algumas questões como muito abstratas, né? Os alunos da graduação, quando se fala de governança corporativa, quando se fala de avaliação de empresas, assim, é algo que fica um pouco abstrato, né? E aí, mas muitos deles aqui gostam de futebol. Não necessariamente entendem, né? Mas eles gostam de futebol. E aí eu gostaria que o senhor trouxesse esses exemplos, né? Já completando a pergunta da professora Mariana, por que uma boa governança no time traz bons resultados? Porque o que é interessante, o que se pode aplicar, por exemplo, de valuation em times, né? Uma vez que os times têm os clientes mais fiéis que existem, né? Se é que se pode dizer, como clientes, que são os torcedores, né? Tudo muda na vida da pessoa, menos o time que ela torce, né? Então, esse é um assunto que eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho. Parabéns pela palestra. Isso é muito subjetivo. Qual o nome da professora? Mariana. Então, pessoal, vou responder aqui rapidamente. Primeiro a professora Mariana, depois o professor Ricardo. Então, na verdade, eles estão tocando aí no tema futebol, porque além de profissionalmente trabalhar no Mackenzie, tudo aquilo que eu já falei para vocês, eu sou sócio do Palmeiras, sou torcedor do Palmeiras, graças ao meu pai, já falecido, né, inclusive, e acabei me tornando conselheiro do Palmeiras há mais de 10 anos e também venho ocupando aí um cargo de diretoria lá no Palmeiras. Inclusive eu que nos últimos 5 anos, pelo menos, apresento os balanços lá na reunião do conselho lá do Palmeiras, conselho deliberativo. Por isso que eles estão mencionando aí esse meu pezinho aí no mundo esportivo, no mundo do futebol. Então, mas respondendo aí objetivamente aí as perguntas que foram feitas, a pergunta da professora Mariana foi excelente, né? Vou tentar responder de forma bem objetiva. Para que a gente possa considerar um clube, digamos assim, bem resolvido do ponto de vista financeiro, bem equacionado do ponto de vista financeiro, o que nós devemos procurar observar? Em primeiro lugar, se o clube ele consegue gerar superávites. Esse é um tabu aqui no Brasil. Historicamente, os clubes brasileiros, isso vale também para outros países, mas particularmente aqui no Brasil, os clubes de futebol, estou me referindo aí aos grandes clubes e também aos médios, têm uma enorme dificuldade de gerar superávites. Superávit significa gerar um nível de receita maior do que o de despesa, ok? Por razões que certamente vocês conseguem imaginar muito bem, né? Os clubes têm uma grande dificuldade de gerar superávit. Mas esse seria um ponto, né, de identificação de um clube que é bem administrado do ponto de vista financeiro. É um clube que vem gerando recorrentemente, sistematicamente, superávites, e não qualquer superávit, mas um superávit que seja, digamos assim, equiparado ao resultado que as empresas geram aí no mercado, ok? A gente pode, muitas vezes, quase sempre, comparar clubes de futebol com as empresas aí do mercado, inclusive com essas que têm ações negociadas na Bolsa.
Então, esse é um ponto. O clube deveria gerar um superávit. Até nos meus artigos eu escrevo que os clubes deveriam tentar gerar um nível de resultado que correspondesse a uma margem EBITDA de 30%. Esse é um número meio que mágico, mas que talvez reflita bem, né, um nível de desempenho financeiro que fosse adequado, né, para que o clube não se endivide demais e, ao mesmo tempo, possa fazer os devidos investimentos, seja na infraestrutura do clube, seja na aquisição aí de atletas para tornar os elencos cada vez mais fortes. Então, esse é um ponto. Outro ponto é a questão do endividamento, ok? Então, os clubes, eles precisam, os clubes aqui no Brasil são muito endividados, eles precisariam reduzir o seu endividamento. É fundamental que os clubes trabalhem com nível de endividamento muito mais baixo do que vem ocorrendo até agora. E o terceiro ponto que eu destacaria para vocês está relacionado à liquidez. Os clubes precisam também cuidar da sua liquidez, tem que fazer um bom planejamento financeiro, seja de curto prazo, seja de médio, seja de longo prazo, para que nunca se projete problemas de liquidez no clube, falta de dinheiro, ok? Porque quando falta dinheiro, fatalmente o clube vai ter que ir no mercado, aceitar as condições que o mercado impõe, e o clube acaba se endividando cada vez mais e pagando também juros, né, cada vez maiores, ok? Então, basicamente, são esses 3 pontos que eu destacaria. A questão da rentabilidade dos clubes, os clubes nunca se interessaram por isso, mas agora estão tendo que se preocupar. A questão do endividamento, que é um problema crônico aqui no futebol brasileiro, mas que aos poucos vem sendo resolvido, equacionado, e a questão da liquidez, que acaba sendo decorrência dos 2 anteriores. Tá certo? Outra coisa também relacionada à questão do superávit é o controle de gastos. Os clubes precisam definitivamente encontrar, né, um modelo de controle de gastos que seja eficiente, ok? Os clubes precisam saber não somente gastar menos, mas gastar melhor. São 2 coisas diferentes. Gastar menos, fundamental, mas gastar melhor também é fundamental, ok? Bom, acho que eu respondi. E o professor Ricardo mencionou mais a questão da governança dos clubes. Bom, eu costumo dizer também, nas minhas palestras, quando eu falo aí mais da parte de finanças esportivas, eu costumo dizer que a boa gestão do clube começa por uma boa governança, ok? Quando o clube tem uma boa governança, e esse é o primeiro passo para que você implante dentro do clube uma boa gestão. Essa boa gestão somente pode ser implantada nos clubes se você profissionalizar o clube. Antigamente, os clubes eram administrados, né, por associados do clube, que depois viravam conselheiros, mas que eram pessoas voluntárias, e não necessariamente as pessoas tecnicamente preparadas para administrar o clube nas suas várias áreas. O que se requer hoje, isso é um princípio de boa governança, é que os clubes profissionalizem a sua gestão. Em todas as áreas chaves do clube, ao invés de ter lá um conselheiro, né, tomando decisões e cuidando do dia a dia, você tem que ter lá profissionais contratados no mercado, profissionais remunerados, profissionais com boa formação acadêmica e com boa bagagem profissional. Tá certo? Então, a boa governança dos clubes acaba resultando principalmente nessa profissionalização plena do clube, né, que é fundamental para garantir que o clube seja bem administrado. E o clube sendo bem administrado vai atingir tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. Vai gerar superávit, vai gastar melhor, vai se endividar menos e vai manter um bom nível de liquidez, ok? E no final das contas, sabe qual que é a consequência de tudo isso? A maior probabilidade de você ganhar títulos, ok? Pouca gente ainda se deu a devida conta que os clubes que têm maior chance de conquistar títulos, não somente no Brasil, mas no mundo todo, são os clubes bem administrados do ponto de vista financeiro, entendeu? Que controlaram o seu endividamento, que vem gerando um certo nível de superávit e que também mantém aí um bom padrão de liquidez, ok? Não sei se eu respondi
devidamente a pergunta. Mas só aproveitando aqui, viu, Ricardo? Só complementando aí a pergunta, aqui no Brasil está uma onda dos clubes brasileiros virarem empresa. Todo mundo aí que gosta de futebol está acompanhando esse movimento. Por enquanto, os clubes que decidiram virar empresa são os clubes, a bem da verdade, muito endividados e em dificuldades financeiras. São esses clubes que estão decidindo virar empresa aqui no Brasil por enquanto, ok? Mas é bom entender que o modelo de clube-empresa, ele é favorável, ele é propício, principalmente para clubes bem administrados, ok? Um clube que já fez toda a lição de casa, um clube que já vem gerando superávit, um clube que mantém um nível de endividamento bastante satisfatório, etc., é esse clube que deveria estar preocupado em virar empresa. Porque em virando empresa, você vai alavancar mais ainda os seus negócios, as suas operações. Vai ter condições de aumentar cada vez mais, progressivamente, os seus níveis de receita. Ok? E isso vai acontecer no Brasil algum dia? Não sabemos, por enquanto. Ok? O que nós sabemos, por enquanto, é que os clubes em dificuldades financeiras estão interessados em virar empresa, porque viram no modelo de clube-empresa uma espécie de tábua de salvação, ok? Mas olhando numa perspectiva um pouco mais estratégica, é fácil perceber que os clubes que vão mais se beneficiar do modelo de clube-empresa são justamente os clubes mais bem resolvidos do ponto de vista de gestão, de finanças e de governança, ok? Não vai ter nenhuma restrição. Num primeiro momento, os clubes vão virar empresa, mas vão ser empresas de capital fechado. Ok? Vão ser sociedades anônimas de capital fechado. Eu imaginaria que daqui a 5, 10 anos, pelo menos, algum clube, né, ou alguns clubes possam começar a se interessar em abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Isso vai ser possível? Sim, a resposta é sim. Ok? Então, os clubes primeiro precisam cumprir o primeiro estágio, que é virar empresa, porém de capital fechado. Em as coisas dando certo, ou muito certo, aí elas passam a ter também a possibilidade de abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ok? Quando isso acontecer, a gente vai poder comprar ações do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Guarani e assim por diante, ok? Professor, como o senhor enxerga, principalmente hoje, a diferença das empresas de capital aberto e fechado? Segunda, como um investidor consegue hoje lidar com o aparecimento de tanta empresa de cripto? Repete a segunda pergunta que eu não escutei direito. Como vocês, investidores, conseguem enxergar hoje o aparecimento das empresas de criptomoeda? Que hoje aparece empresa de cripto como se vendesse água na esquina. Sim, sim. Eu não invisto em criptomoedas, mas eu tenho amigos meus que investem, né, e investiram e vão continuar investindo. Bom, eu particularmente, eu acho um pouco temerário investir nesse mercado de criptomoedas. Se for para investir em alternativas que envolvem risco, eu prefiro investir no mercado de ações, que tem fundamentos mais claros. O mercado de criptomoedas não tem, a bem da verdade, fundamentos tão claros, ok? Então, eu acho muito temerário essa onda de muita gente querer investir em bitcoins, querer investir em Ethereum, né, e outras moedas mais que têm surgido por aí, ok? Eu acho que as pessoas estão indo um pouco na onda, mas é um mercado muito arriscado. Eu, por exemplo, tenho amigos meus que perderam assim, uma grande parte das suas economias no mercado de criptomoedas, ok? Alguns ganharam, mas outros tantos perderam quase tudo que foram acumulando aí ao longo dos últimos 10, 20 anos. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, né, nesse mercado de criptomoedas, que é um mercado que você ainda não tem muitas ferramentas para analisá-lo, tá certo? Se você quiser investir no mercado de ações, você tem vários modelos, vários métodos, várias ferramentas que te ajudam a tomar uma decisão, digamos assim, mais consciente. No mercado de criptomoedas, não me parece que isso já exista, ok? Então, eu não aconselho muito a entrar nesse mercado,
ok? Deixa os mega investidores, né, brincar com uma parte do seu dinheiro nesse mercado, mas quem é um pequeno investidor talvez devesse preferir alternativas mais tradicionais. Essa é a minha opinião, ok? Sobre a diferença entre empresas de capital fechado e capital aberto, que você perguntou primeiro, bom, o que eu posso apenas dizer para vocês é o seguinte, vale muito a pena para uma empresa abrir o capital. Porque quando uma empresa é de capital fechado, ela depende fundamentalmente do dinheiro dos donos, ok? Para poder crescer. Quando você se torna uma empresa de capital aberto, você faz uma emissão pública de ações e consegue arrecadar dinheiro de todo o mercado, ok? Então, a possibilidade de captação de recursos de uma companhia aberta é infinitamente superior ao de uma empresa de capital fechado. Tá certo? Então, esse é o ponto fundamental. Além disso, a empresa de capital aberta, ela precisa cumprir uma lição de casa para ser companhia aberta, que é principalmente melhorar a sua governança. Tá certo? Espontaneamente, as empresas não melhoram a sua governança. Mas tendo a perspectiva de abrir o capital, as empresas são aconselhadas a melhorar a sua governança, ok? E só assim, depois que elas conseguem fazer um IPO e assim por diante, ok? Então, isso também é um ponto a ser destacado. A empresa de capital aberto, ela acaba tendo uma governança muito melhor do que a governança das empresas de capital fechado. Qual que é a importância da governança? A governança acaba sendo um ponto fundamental de garantia de permanência no mercado por muito e muito tempo, para não dizer para sempre. Ok? A empresa que tem uma boa governança, ela tende a se perpetuar no tempo. Enquanto que a empresa que tem uma má governança, ela pode até ter sucesso hoje, mas daqui a 5, 10 anos talvez ela não exista mais. Tá certo? O papel fundamental da governança nas empresas é garantir essa perenidade da empresa ao longo do tempo. Garantir que a empresa dure muito tempo e, por que não dizer, para sempre. Tá certo? Sobre NFT, eu queria que o senhor falasse um pouco, talvez uma perspectiva de mercado. Acho que todo mundo sabe aqui o que é NFT, né? Talvez seria interessante o professor explicar um pouco, que eu vejo bastante notícia saindo. A questão do Neymar, que comprou uma obra de arte, que era 4 milhões, agora está valendo 6. Então, acho interessante a gente falar sobre NFT rapidinho. Eu não sou, viu, professora Mariana, eu não sou nenhum grande especialista em NFTs, eu estou lendo bastante coisa a respeito disso, comprei livros também a respeito disso na Amazon, mas ainda não me considero um grande especialista no assunto. O que eu posso dizer é que esse mercado de NFTs já está explodindo e vai explodir cada vez mais ao longo dos próximos anos, ok? O crescimento desse mercado de NFTs é absolutamente exponencial. Até porque quase tudo que tem valor econômico, ou pode ter valor econômico, pode ser tokenizado, digamos assim. Tá certo? Quase tudo, né, que tem valor econômico pode ser tokenizado. Por que uma obra de arte pode ser tokenizada? Porque justamente a obra de arte tem valor econômico. Tá certo? Não é alguma coisa que alguém pintou e depois dá de presente para alguém. Você faz uma obra de arte e depois vende muito caro para quem quiser comprar. Então, é um ativo econômico, uma obra de arte e passível de ser tokenizado. Tá certo? Então, talvez a melhor forma de pensar em relação ao potencial desse mercado de NFTs é imaginar que tudo que tem valor econômico pode ser tokenizado. Tudo, absolutamente tudo, sem exceção. Ok? Eu estou lendo um livro sobre NFT, talvez o principal livro do mercado. Logo nas primeiras páginas, o que eles colocam lá é o seguinte: no futuro, o mercado de ações vai ser um mercado digital. Digital não da forma como nós estamos enxergando hoje, digital no sentido que as ações vão ser tokens, né? Tá certo? As ações elas vão ser digitais, mais do que nunca. Tá certo? Então, a tendência é que tudo seja tokenizado. Todos os títulos do mercado venham a ser tokenizados em algum momento. Por que isso é vantajoso? Porque isso reduz custos de transação. O grande apelo da tokenização no mercado financeiro, principalmente,
é você reduzir custos de transação, tá certo? Analisando numa perspectiva mais de médio e longo prazo, os custos devem se reduzir cada vez mais, ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Os clubes de futebol estão entrando nesse mercado, por exemplo, né? Tá certo? Os clubes de futebol estão aí, como é que se fala? Lançando tokens no mercado, né? Vendendo para os seus torcedores. O que o torcedor faz com esse token? Ele vai ter algum tipo de benefício, né? Quando o clube for lançar uma nova camisa, só esse torcedor, né, que comprou o token vai poder opinar sobre o modelo da camisa, sobre o estilo e assim por diante, entendeu? Esse torcedor que comprou o token do clube vai ser convidado para entrar no vestiário depois do jogo. Não todos os jogos, mas alguns jogos que vão ser programados. E assim por diante, tá certo? Então, os clubes estão usando o token nesse sentido do token ser, digamos assim, um instrumento de oferta de algum benefício especial para aquele torcedor que está disposto a contribuir financeiramente com o clube, ok? Bom dia a todos. A minha pergunta volta, você deixou bem claro que talvez o melhor investimento é a educação. Então, nós temos jovens aqui na sala, eu gostaria de falar um pouco sobre certificações. Quais certificações seriam importantes para os alunos começarem a pensar agora na graduação? E também, a gente vê muito hoje os jovens, eles querem ficar rico muito rápido. Falar um pouquinho também de suitability, que o jovem vai para o mercado de trabalho, ele precisa entender de perfil, para a gente pensar que um jovem ético, né, no futuro. Sim, sim. Muito obrigado. Excelente pergunta. Aliás, excelentes perguntas. Todas as perguntas feitas aqui são sensacionais. Bom, responder, professor, né? Qual o nome do professor? Professor Jorge Paixão fez uma excelente pergunta. Sobre certificação, em primeiro lugar, o que eu poderia responder para vocês? Realmente, profissionais de finanças, mais do que talvez a maioria dos profissionais, tem várias certificações disponíveis aí no mercado, ok? Quais delas eu destacaria para vocês? As mais básicas, as mais feijão com arroz, é CPA 10 e CPA 20. Para quem quer trabalhar aí no mercado bancário, talvez, eu não tenho certeza disso, mas talvez para você conseguir aí ascender minimamente na carreira no Banco Itaú, por exemplo, você tem que ter pelo menos o CPA 10 e talvez o CPA 20, ok? Então, tem que ter o CPA 10. Então certificação CPA 10, CPA 20 é quase que uma condição necessária, né? Além do diploma, para você conseguir aí um cargo um pouco melhor remunerado, ok? Mas, além disso, tem outras certificações que vale a pena mencionar para vocês. Por exemplo, tem uma certificação chamada CFP. CFP é uma certificação para quem quer se qualificar no mercado como assessor de finanças pessoais, digamos assim, ok? Essa é uma carreira, né, que está surgindo aqui no Brasil e está crescendo cada vez mais. Pessoas especializadas em finanças que dão consultoria para outras pessoas em relação ao seu patrimônio, em relação ao seu dinheiro, ok? Então, essas pessoas, para se consolidarem no mercado, elas precisam conseguir uma certificação chamada de CFP, Certified of Financial Planner, esse que é o nome em inglês, ok? Então, essa é uma certificação que, eventualmente, alguém pode se interessar. E uma outra certificação que eu destacaria é o CFA. CFA é uma certificação que você obtém lá nos Estados Unidos, ok? Mesmo trabalhando aqui no Brasil, você obtém essa certificação que é oferecida por uma entidade americana. E essa certificação, ela é muito importante para quem quer trabalhar como analista de mercado de capitais, analista de investimento, principalmente nos bancos de investimento aqui no Brasil e fora do Brasil, ok? Então, CFA é uma dica importante a ser dada para quem quer ingressar no mercado de bancos de investimento, principalmente
para quem quer trabalhar aí com ações ou com títulos de renda fixa ou com derivativos, ok? O CFA é um exame muito difícil, ele é caro antes de mais nada, né? Você precisa pagar a inscrição, né, para poder fazer o exame, é muito caro, ok? E, além disso, é um exame muito difícil. Ele é um exame que ele é aplicado mundialmente, no mesmo dia, ele é aplicado no mundo todo, ok? Ele é um exame muito difícil, mas conversando com o pessoal de mercado, todos eles falam, sem exceção, que quem tem o CFA abre muitas portas aí no mercado financeiro. Não somente aqui no Brasil, mas lá fora também. Se você é um brasileiro, estudou aqui no Brasil, conseguiu a certificação CFA, você vai lá para Nova York, você vai ter mais chance de conseguir um bom emprego do que um americano, né, que estudou lá, né, que vive lá, mas não tem o CFA. Simples assim, ok? Então, certificação realmente é um ponto fundamental para vocês prestarem atenção se vocês quiserem fazer carreira aí principalmente no mercado financeiro e no mercado bancário, ok? Fiquem atentos a isso, que realmente é uma coisa muito importante. A outra pergunta que o professor fez, que eu achei muito interessante, sobre... o que você falou mesmo? A palavra que você usou? Suitability, né? Então, eu vou entrar pelo lado das soft skills, ok? Se o professor me permite, eu vou explorar essa questão das soft skills. O que se exige hoje de um profissional do mercado? Não somente na área financeira, mas para qualquer área. Que ele tenha um bom conhecimento técnico, conhecimento conceitual, entendeu? Que ele tenha os conhecimentos chaves da sua área. Mas isso é o suficiente? A resposta é não. Sabe o que mais se exige das pessoas? Que elas tenham soft skills, ok? Que as pessoas sejam fáceis de relacionar, por exemplo. Que sejam, por exemplo, o que parece bobo, pessoas educadas, tá certo? Uma pessoa que sabe dar bom dia de manhã, que sabe dar boa noite à noite, é uma pessoa que é valorizada, por que não? Tá certo? Uma pessoa que é fácil de tratar, tá certo? Nós temos que nos olhar, né, no espelho e perguntar, eu sou uma pessoa fácil de tratar? As pessoas me procuram e se sentem à vontade conversando comigo? Isso é soft skills também, tá certo? Outra coisa, pessoas proativas. Há 50 anos ou mais, isso é falado no mundo corporativo. Tem aquele funcionário que espera o chefe pedir alguma coisa, ele faz. Entrega exatamente aquilo que foi pedido, ou um pouquinho menos. Tem um funcionário que não espera o chefe pedir alguma coisa, ele toma a iniciativa de procurar algum serviço, entendeu? Que é importante na empresa, tá certo? Ele busca o serviço e entrega mais normalmente do que foi pedido para ele. Essa é uma pessoa proativa, ok? Tá certo? Então, essa é uma outra característica que talvez não seja tão ensinada nas escolas, mas que é fundamental para garantir o sucesso profissional das pessoas. Sem falar de humildade, né? Parece piegas, né? Falar de humildade, mas eu estou mais do que convencido na minha vida que as pessoas mais humildes são as pessoas que têm mais chance de crescimento profissional. Por uma razão muito simples, as pessoas mais humildes estão mais predispostas a aprender. E as pessoas que aprendem mais, têm mais conhecimento e vão levar vantagem em relação às outras, não tem jeito. Tá certo? Então, eu, pelo menos, na minha modesta observação, já consegui tirar essa conclusão. Humildade é um fator competitivo, né, dos profissionais de mercado. E ética, sem falar, né, tá certo? É inadmissível, né, tá certo? Imaginar que alguém que é um grande sacana consiga ser um bom profissional, tá certo? Até no passado se pensava assim. Quantas vezes eu ouvi falar, né, nos ambientes de trabalho que eu participei, você precisa ser meio malandro na empresa para poder subir, entendeu? Você tem que puxar o tapete daquele lá, né, porque ele é melhor que você. Tá certo? Tem gente que acredita nisso. Eu prefiro acreditar que você, sendo um cidadão correto, uma pessoa leal, entendeu? Um bom companheiro, uma pessoa ética moralmente, você vai ter muito mais chance de progredir na vida. Até porque, pessoal, desculpa me estender aqui na resposta, mas tem uma questão muito importante hoje em dia no mundo, que é a questão da imagem. As empresas estão muito preocupadas com a sua imagem,
tá certo? Os bancos também. Mas sabe quem também tem que se preocupar muito com a imagem? Cada um de nós. Cada um de nós vende a sua imagem o tempo todo. Entendeu? De manhã, das 7 da manhã até as 10 da noite, nós estamos vendendo a nossa imagem. Alguém está nos observando, está lá, de certo modo, codificando quem nós somos. Entendeu? Aí vale aquela pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. Olhem para o espelho e perguntem, né? Tá certo? Que imagem que eu tenho? Que imagem que eu transmito para as pessoas? Como é que as pessoas me veem? Entendeu? Que nós tenhamos a coragem de ter a resposta correta, e se a resposta não for muito boa, que a gente tome providências, ok? Todos nós temos chance de nos recuperar, pelo menos eu penso assim. Bom, é isso. Só, por favor, façam uma avaliação antes de saírem.